Muito boa noite. Queremos saudar todas as nossas irmãs e irmãos ausentes do nosso local de culto, mas acreditamos bem conosco, em casa, pelas novas vias que nós temos de comunicação. É realmente um privilégio para nós poder, durante a semana, passar uns momentos juntos em adoração, de uma forma mais chegada, sempre querendo e suplicando que o Espírito Santo de Deus esteja entre nós. O título da meditação que nós temos para esta noite é Goza plenamente a vida. Vejam bem, quantas vezes nós já ouvimos falar nesta frase, uma frase que de uma forma geral dizemos de uma forma leviana, esquecemos da segunda parte do título. Goza plenamente a vida, vivendo os princípios de saúde de Deus. E a história que a Joana ainda há pouco contou para os nossos mais pequeninos parece que foi preparada precisamente para este tema que nós vamos estudar. Vamos tentar estudar de uma forma não muito exaustiva, porque o tema é tão interessante, é tão bonito, é tão importante para cada um de nós que poderíamos passar horas estudando este assunto de uma forma muito profunda. E deveríamos em casa, cada um de nós também, tomar algum tempo para estudar este tema tão interessante. E começamos o nosso tema no último versículo de Gênesis capítulo 1. Vamos tentar recordar. Jesus, Deus, o Espírito Santo, Deus todo Ele, junto, criou um mundo novo. Foi tudo criado a seu tempo, com o seu tempo e com um propósito. Depois de estar tudo criado, Deus chega à seguinte conclusão: tudo o que tinha feito era muito bom. Uma maravilha. É o que nós vemos hoje. Ainda há pouco, ouvindo umas notícias, ouvi de um grupo de pessoas que no Peru estão a repovoar os lagos com tartarugas específicas dessa zona e já libertaram, num espaço de alguns meses, 2,5 milhões de tartarugas recém-nascidas. Ora, naturalmente, não seria necessário repovoar a partir do cativeiro, porque quando tudo era muito bom, isso não era necessário. Mas, infelizmente, o plano de Deus foi mudado. Em determinada altura, o ser humano começou a pensar mais com a sua cabeça do que propriamente pensar naquilo que Deus tinha preparado para si, para este ser humano. Adão e Eva perverteram completamente aquela criação perfeita, não por vontade própria, mas porque se deixaram enganar por o nosso arqui-inimigo. E então iniciou-se um conflito, onde nós estamos em pleno centro deste conflito. E o diabo está sempre pronto a desfazer o mínimo daquilo que Deus possa deixar e que possa dar um vislumbre do que foi a tal terra que era muito boa. Tudo quanto tem um mínimo só de aproximação do que foi o original, o nosso inimigo procura imediatamente desfazer. E penso que todos nós, de uma forma ou de outra, já vivemos isto de uma forma pessoal. Cada um de nós, por exemplo, já teve uma doença ou um episódio muito difícil na sua vida. Eu tenho a certeza que todos nós temos uma história a contar nesse sentido. Será que isto vai nos afastar deste Deus? Vejamos o que diz Isaías no capítulo 53 e no versículo 6. O profeta Isaías diz isso muito antes ainda de Jesus vir. E ele diz o seguinte, 53, versículo 6. Portanto, desculpem, estava a ler errado. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho.
Mas o Senhor fez cair sobre ele próprio, sobre Deus, a iniquidade, a maldade de todos nós. Ou seja, como consequência daquele desvio que Adão e Eva decidiram tomar por vontade própria, porque se esqueceram daquilo que Deus tinha dito. E quando Deus procura o ser humano e diz: onde estás? Ele apenas quer que o ser humano pense de uma forma muito profunda naquilo que tinha perdido naquele instante. E a partir daí, cada um de nós se desvia para seu lado. E estamos desgarrados, como diz o profeta Isaías. No entanto, o interessante disto tudo é que não estamos entregues a nós próprios de uma forma, como dizer, abandonada. Não estamos abandonados. Deus proveu um programa especial de resgate de cada um de nós. E Deus nunca abandonou o ser humano. O apóstolo Lucas diz o seguinte, em Lucas capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Cada um de nós que se havia perdido. Este é o plano de Deus. Deus constrói todo um plano, aliás, já estava feito antes da queda do homem, todo um plano para resgatar de novo, recuperar cada um de nós que se desviou de Deus. Hoje em dia temos como consequência, assim que nascemos, esta natureza própria do pecado. É involuntário, mas podemos vencer pela força deste Jesus que veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Porque o inimigo não vem senão a roubar, como diz também o apóstolo João, em João capítulo 10, versículo 10, vem roubar, matar e destruir. Esta é a missão, esta é a forma de agir de Satanás. No entanto, apesar de este plano estar montado, ele não é imposto a ninguém. Ninguém o faz porque Deus nos força a aceitar esse plano. É voluntário, é consciente. Cada um de nós tem, de uma forma muito clara, pedir a este Deus que mude o seu caráter. É a única coisa que vamos levar para o céu. Agora, esta mudança do caráter não é um processo, como dizer, feito por nós próprios, porque assim o queremos. Porque a nossa vontade não é bem aquela de fazer a vontade de Deus. Portanto, goza plenamente a tua vida. É o título. Se nós pensarmos como é usado esta frase hoje em dia, pensamos que gozar a vida é fazer aquilo que bem me apetece a mim, como ser humano pecador que sou. Muitas vezes dizemos: oh meu amigo, tu ainda és jovem, goza a vida, não penses nisso, tens tempo para isso. Quantas vezes já nos disseram isso quando nos veem talvez um bocadinho mais focados na vontade, em querer fazer a vontade de Deus? Porque o que nós deveríamos fazer é gozar esta vida de uma forma sã, de uma forma correta, fazendo a vontade de Deus, caminhando nos princípios que Deus nos deixou de uma forma bem clara. E é tão interessante quando nós vemos, por exemplo, como a serva do Senhor, a nossa irmã White, nos apresenta toda uma série de textos que nos ajudam exatamente a podermos melhorar o nosso caráter já hoje aqui. A Organização Mundial de Saúde tem uma definição de saúde que eu já o disse aqui por diversas vezes, e essa definição é a seguinte: saúde é o pleno, e eu vou dizer de uma forma calma para percebermos palavra a palavra,
Saúde é o pleno bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Portanto, estão aqui 3 elementos bem evidenciados: a saúde física, a saúde mental e a saúde social. Hoje em dia, com esta pandemia que nós estamos a viver, infelizmente, este terceiro elemento tem estado a ser cortado. Hoje em dia já não conseguimos ter uma saúde social como já nos habituámos a ter aqui nestes anos passados. Quem é que agora está à vontade para dar um abraço forte a um amigo? Por exemplo, ainda hoje, falando com uma colega de serviço que perdeu o seu pai com esta maldita doença, com esta pandemia, a única coisa que nós pudemos fazer no grupo de trabalho foi dizer: olha, coragem, força, mas à distância, mascarados, como estamos todos, nem um jogar, digamos, de compaixão, um aperto nos ombros, que tanta tranquilidade pode trazer, nós hoje somos capazes de o fazer. Este bem-estar social está afetado. No entanto, a Bíblia acrescenta um 4º elemento. Portanto, o bem-estar físico, mental, social e o 4º elemento, tão importante como os outros todos, o espiritual. E é aqui que nós precisamos muito de crer. E quando eu digo crer, não é desejar, mas é acreditar neste Deus que é, ao mesmo tempo, nosso Criador, como nós já vimos e conhecemos bem no 1º capítulo de Gênesis, mas, além de Criador, é um recriador, redentor. Vem resgatar quem criou. E isso passou-se na cruz e cada um de nós deve aceitar. Vamos ler alguns textos da irmã White, que vem no seu livro tão interessante, A Ciência do Bom Viver. E na página 81 nós lemos um excerto curto, mas muito interessante. Ela diz que ar puro, 1. Luz solar, 2. Abstinência, 3. Repouso, 4. Exercício, 5. Regime alimentar conveniente, 6. O uso da água, 7. E a confiança no poder de Deus, eis os verdadeiros remédios. 8 remédios. E o que é que fazem estes remédios? Reparem, temos a água, temos os alimentos para o nosso bem físico, bem-estar físico, o exercício físico para o nosso bem-estar físico, temos também a luz solar para o nosso exercício físico, para a nossa parte física, o ar puro também, mas também temos a questão da social, que é a confiança. E temos também a parte espiritual, esta confiança não apenas uns nos outros, mas a confiança no nosso Criador. Este elemento é um dos elementos mais importantes na preparação que nós temos para a eternidade. Não nos esqueçamos, a única coisa que levaremos para o céu será o nosso caráter. Se ele não for corrigido agora, ele estará seguramente deturpado. E deturpado não vai seguramente ser aprovado por Deus. Não fizemos a nossa parte. Não fizemos aquilo que devíamos. E ela continua um pouco mais numa outra citação. Qualquer prática que destrua as energias físicas, mentais ou espirituais é pecado. Esta frase é forte. Qualquer prática que destrua as energias físicas, mentais ou espirituais é pecado. E que a saúde tem de ser assegurada através da obediência às leis estabelecidas por Deus
para bem da humanidade. Não há ninguém melhor do que aquele que cria qualquer coisa, que sabe qual é a melhor maneira desta sua criação estar bem. E se houver algum defeito, não há ninguém melhor do que o construtor para reparar esse defeito. Não me peçam a mim para ser mecânico, mas gosto de andar num carro que esteja seguro. Mas qualquer mecânico sabe seguramente melhor preparar a máquina onde eu me vou instalar e que me desloco de um lado para o outro. Não me peçam muito para andar a passar a ferro, ok? Não peçam isso. É desgraça e a minha esposa, se me está a ver, vai acenar a cabeça a dizer que sim. Eu respeito todos eles, mas cada um, na sua tarefa, se o fizer de uma forma consciente, tendo em conta estes 4 elementos e tendo em conta todos estes 8 princípios que nós já dissemos, seguramente que o vai fazer de uma forma mais devota, mais consagrada e vai ajudar a mostrar um bocadinho só da transformação que Deus pode fazer. E quando nós vemos alguém que conhecemos com determinados traços de caráter um pouco mais deturpados, mais tarde vemos com atitudes um pouco diferentes, muitas vezes perguntamos, mas o que é que se passou? O que é que aconteceu na vida deste amigo ou desta amiga? Muitas vezes vemos por trás disto a ação deste Redentor. E irmão White continua, agora na página 69 do mesmo livro, A Ciência do Bom Viver. Que fique claro que o caminho dos mandamentos de Deus é o caminho da vida. Portanto, melhor do que este que nos criou, não há quem nos conheça. E se ele diz que deves ter esta atitude, então aplica o conselho que Deus tem na tua vida, na minha vida. E assim seguramente nós estaremos a fazer a vontade de Deus. Continua o irmão White dizendo, Deus estabeleceu as leis da natureza, mas as suas leis não são exigências arbitrárias. Não é por vontade própria, porque me apetece. Deus não toma estas atitudes. Todo o não farás, seja para nós na lei física, seja para nós na lei moral, tudo isso implica uma promessa. Se obedecermos, a bênção seguirá os nossos passos. Deus nunca nos força a fazer o que é correto, mas procura salvar-nos do mal e levar-nos para o bem. Foi isso que Ele fez. Foi este plano de resgate que Ele deixou para cada um de nós. E muitas, mas imensas graças a Deus temos que dar, porque Ele não se esquece de nenhum de nós. Um pouco mais adiante, a irmã White diz também, ainda dentro deste aspecto, cita Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 20, onde nós lemos o seguinte: vês aqui hoje, eu tenho-te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Estão a ver esta luta, onde de um lado temos o que é o bem, do outro lado temos o que é o mal. É no centro desta guerra que nós estamos. Vítimas, sim, vítimas. Mas o que é que fazemos nós para mudar o nosso caráter enquanto ainda temos tempo? Porquanto te ordeno, diz Deus, hoje, que ames ao Senhor teu Deus, não é amanhã, não será daqui por uns tempos, é hoje, cada dia. Que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, que guardes os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. Convite de Deus a cada um de nós. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Opção. Escolhe. Não te forço a que vivas a vida. Escolhe. Tem que ser minha vontade. Tem que ser a vontade de cada um de nós. Tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te
te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Portanto, mais uma vez, nós temos a opção de seguir ou de não seguir. Fruto desta escolha, teremos que assumir as consequências sobre nós. Consequências essas que depois têm um caráter definitivo. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Esta é a vontade de Deus. Este é o apelo a cada um de nós. Porque Deus diz que um dia, e nós vemos isto no livro do Apocalipse de uma forma tão linda, os últimos capítulos vemos como será esta nova terra e o novo céu, nova terra e os novos céus. O que Deus terá imaginado para nós? Por muito que possamos ser criadores ou criativos na nossa maneira de pensar, nunca chegaremos minimamente àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. O que não subiu à mente de ninguém, é isso que Deus tem preparado para nós. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deuteronômio capítulo 30. Este é o apelo. É o apelo para mim. É o apelo para cada um de nós. Imaginemos um dia, no céu, numa semana de oração, tendo o nosso mestre dos mestres a dizer-nos: fizeste a boa escolha, por isso estás comigo agora. Este é o apelo de Deus a cada um de nós. Este é o apelo para cada um de nós, a começar por mim, continuando por cada um de nós. E Deus não se cansa de abrir os braços para nos acolher e apertar-nos fortemente no seu coração. Este é o convite de Deus para vós, para mim. É o convite que cada um de nós deveria hoje, de uma forma consciente, aceitar, agradecer e viver a nossa vida de gratidão desde já, e não esperando um momento em que nós já não temos mais retorno. É tão fácil perder a vida. E nós temos ouvido falar seguramente de amigos que descansam no Senhor. As lutas acabaram, mas o seu caráter já foi definido antes desse momento. E isso será com cada um de nós também. Por isso é que viva a vida, goza plenamente a vida, mas goza plenamente a vida vivendo os princípios de saúde e os princípios que Deus nos deixou na sua palavra. Estes princípios são eternos. São princípios que mostram o seu próprio caráter. Quando nós pensamos na lei de Deus, como tem sido tão desprezada, tão espezinhada, pensamos o quanto Deus deve sofrer vendo o ser humano a deturpar completamente aquilo que é o seu traço de caráter, a manifestação do seu caráter na sua lei. E o convite de Deus é: dá-me, filho meu, o teu coração. Vem ter comigo. Possamos nós tomar esta decisão agora e centralizar esta decisão na nossa mente, de forma que ela esteja bem presente ao levantar e ao deitar. E seguramente estaremos muito mais próximos do nosso Salvador e seguramente estaremos em pé quando Ele voltar. E este é o meu grande anseio para cada um de nós nesta noite. Muito obrigado.